É com alegria que estou aqui nessa noite. Eu tenho uma grande responsabilidade, a responsabilidade de estar trazendo para vocês a palavra dessa noite. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam tranquilos, que a paz do Senhor esteja reinando no coração de cada um de vocês. Queridos, o que eu quero falar nessa noite é um tema muito significativo, um tema muito importante, é aliança. Vocês estão vendo aí nesse slide duas alianças. E eu quero crer que cada um de vocês imagina alguma coisa em relação a essa aliança, né? Elas têm um significado. Com certeza, ela fala sobre fidelidade, ela fala sobre compromisso, ela fala sobre pacto. Exatamente isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Aliança, querido, trata-se de um acordo que une uma ou mais pessoas com o mesmo objetivo ou o mesmo propósito. Aliança se constitui um acordo, um pacto, um contrato ou um compromisso que une pessoas, nação ou até partido. Na Bíblia, a aliança também tem um significado espiritual. A aliança define direito, deveres a serem cumpridos. A aliança, quando observada com integridade, pode trazer bênçãos. E quando não observada, pode trazer castigos. Dependendo do contexto, uma aliança pode determinar um juramento, um tratado entre dois reinos, definindo relações entre o rei e seus súditos. Muitas alianças, queridos, no passado, eram seladas com sangue, né? Para mostrar que as suas vidas estavam ligadas com o mesmo objetivo. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre isso, ou já estudaram sobre isso. Antigamente, se cortava um pouco do pulso aqui, um pouco do pulso aqui, e eles selavam com sangue. Ali era compromisso, às vezes, entre nações, né? Para definir paz, alguma coisa nesse sentido. Deus, querido, fez várias alianças de vários tipos e mostrou fidelidade em cumprir todas. No cântico que nós ouvimos, né, está bem claro aí, né? Deus de aliança, o Deus de promessa, um Deus que não pode mentir. Esse é o nosso Deus, é um Deus de aliança, um Deus soberano. Aliança, eles fez muitas alianças no passado. Eu quero citar alguns versículos aqui sobre isso. Gênesis 17, 7, né? Vai dizer o seguinte: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Gênesis 17, 9. E ainda, a aliança que fez com Moisés, Êxodo 19, 5. Diz lá: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Salmo 89, 3. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Não será mais destruída até toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, nós estamos observando aqui, no Velho Testamento, muitas alianças que Deus fez com aquele povo. Embora fosse um povo rebelde, que passou por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Teve muitos momentos em que eles não cumpriram a aliança com Deus. A palavra aliança, queridos, aparece na Bíblia 299 vezes, entre o Velho e o Novo Testamento. No caso do matrimônio, vocês percebem que naquele momento, lá no altar, quando os cônjuges se encontram, né,
A aliança é muito significativo, ali é compromisso, né? Ali é fidelidade, ali é um pacto que se faz, que deve se tornar para a vida toda. Deus, queridos, é o idealizador de alianças. Vamos ver mais alguns versículos, né? Deuteronômio 4:31, né? Não, antes aí. É isso. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu acho que voltou um pouco aí o Leide, voltou um pouco aí, mais para frente. Deuteronômio 4:31. Achou aí, Deuteronômio 4:31? Bom, se não está indo na sequência, então eu vou dizer para vocês. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá a aliança que jurou aos seus pais. Salmo 25:10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Agora nós estamos vendo ali no slide esses versículos que eu acabei de citar. Deus deseja estabelecer um relacionamento de aliança com cada um de nós. Também deseja que todas as suas promessas se cumpram em nossas vidas. Isso vem desde o Velho Testamento, conforme vimos, quando Deus falava diretamente ao povo de Israel. Eu quero destacar nessa mensagem três situações, né? Três tipos de aliança. A primeira aliança que eu quero falar para vocês é a aliança que talvez seja a mais significativa, a mais importante, quando alguém faz essa aliança com o próprio Deus, né? Quando a pessoa se converte, ele assume um compromisso de fidelidade e aliança com Deus. A salvação, queridos, é uma dádiva graciosa de Deus para o ser humano. 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Vai dizer assim: esta é a palavra fiel, né? Digna de toda aceitação, que Cristo veio, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Palavras de Paulo, né? Quando ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Querido, quando você recebe Jesus como Salvador, você automaticamente está fazendo um pacto, você está fazendo uma aliança com Deus, né? Com essa aliança, você passa a ter um compromisso com Jesus. A partir daí, você assume a condição de filho de Deus. E como filho de Deus, você passa a ter, então, esse pacto, essa aliança, esse compromisso de fé com Deus. Como deve ser a sua atitude a partir daí, a partir da conversão, né? Sepultar o velho homem, ser um exemplo na sociedade, dedicado à família, cumpridor das suas obrigações, comprometido com a palavra, e passa a ter intimidade com Deus e com o Espírito Santo, dedicado também à oração, ao estudo da palavra. Lembrando sempre que essa aliança é um pacto de fidelidade que você fez com Deus. Tito 2,10. Tito 2,10 vai dizer o seguinte: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas,
vivemos nesse presente século sóbria e piamente. Então, nós estamos vendo nesse versículo as características que devem prevalecer no homem, aquele que aceitou Jesus, aquele que veio a fazer aquele pacto, essa aliança com Deus, né? Ele deve ter uma vida digna, não defraudando, ele deve ter uma vida renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivendo de uma maneira que ele seja testemunha do Senhor nessa terra. Nossa conduta como crentes não poderia ser outra, vida piedosa, comprometida com as verdades do Evangelho. Sua aliança com Deus só será selada a partir do seu empenho, dedicação às causas do Senhor. Como filho, você não pode envergonhar absolutamente o Pai Celestial. Na verdade, tudo isso não é fácil, mas não podemos nos esquecer que estamos num pacto, nós estamos numa aliança, firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Samuel 2:22, diz o seguinte: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Salmo 22:2. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Essa rocha, queridos, é Jesus Cristo, onde nós estamos firmados. E aí nós estamos vendo nesse versículo que se nós estivermos firmados na rocha, qualquer situação que nós venhamos enfrentar, né, nós estaremos firmes, nós estaremos convictos de que Ele está conosco, de que Ele está nos ajudando, e que nós somos, de fato, uma nova criatura, vivenciando uma vida diferente, uma vida nova. A segunda aliança que eu quero destacar aqui seria a aliança com a igreja. A igreja, queridos, é a comunidade de todos os salvos, a fim de que, pelo ensino da palavra, todos sejam edificados mutuamente, de modo a testemunhar da salvação através de Jesus Cristo. Uma igreja ideal é aquela que cuida dos seus, ensina a palavra, leva seus membros em busca de santidade, fraternidade, evangelismo, cooperação mútua entre todos. A Igreja de Jesus é um organismo espiritual, precisa realizar funções básicas que lhe deem vitalidade e força. Agora cabe uma pergunta, né? O que é a igreja para você? É simplesmente um templo? É paredes? É um local de encontro, né? Você, meu querido irmão, na verdade, constitui igreja. Você é igreja, né? Tudo que acontece na igreja precisa do seu compromisso, precisa da tua fidelidade, da sua aliança firmada por ocasião do seu batismo. Quando você batiza, quando você passa a ser membro da igreja, você passa a ter responsabilidade na comunidade em que você está inserido. Todas as atividades da igreja dependem do seu empenho, dedicação dos seus dons. Se você, meu querido, tem o dom para ser um professor de escola, né, bíblica, você se apresente. Se você, minha irmã, tem o dom para trabalhar com crianças, você se apresente. São muitas as oportunidades que você tem de servir o Senhor na igreja. Sendo assim, não espere ser chamado, mas se apresente. É bem verdade que, no momento, nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente, né? Nós não estamos de maneira presencial. Então, talvez ainda tenha-se alguma dificuldade no sentido de você se apresentar, mas, de qualquer maneira, você pode ainda ser fiel aos cultos, você participar dos cultos, participar das atividades da igreja, mesmo que seja online. Você é um membro da igreja e tem responsabilidade. Se o pastor ou o zelador vier todos os domingos abrir o templo e ninguém comparecer, na verdade a igreja não existe. Como eu já disse, a igreja é você. E como não falar dos dízimos, né? Às vezes as igrejas se ficam constrangidas em falar sobre esse assunto. No meio da nossa sociedade há muita especulação quanto a isso. A interpretação muitas vezes é equivocada e distorcida. Mas é bíblico, está muito claro lá em Malaquias 3:10. O que vai dizer lá em Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Qualquer casa, querido, precisa de recursos, precisa de manutenção. Na casa de Deus não é diferente. Na igreja, não negue o seu dízimo, seja fiel, porque a igreja precisa de manutenção, ela precisa de ser conservada, ela precisa de recursos para manter as suas contas, digamos, em dia, né? Eu poderia aqui enumerar muitas atribuições que em relação à igreja, mas o tempo não vai permitir. No culto de domingo passado, o doutor Hélio fez menção à característica das igrejas. Ele foi muito eficiente, muito bom, falando sobre as igrejas, né? O comportamento das igrejas, a importância da igreja, principalmente quando entendemos que o verdadeiro fundador da igreja é o nosso comandante, Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo. Portanto, a advertência é essa: cuide da sua igreja, seja fiel, comprometido, afinal, você estará zelando pela casa de Deus. Eu quero contar uma ilustração aqui, que se reporta a alguns anos atrás, quando o meu genro era pastor lá em Brasília, do Lago Norte, e ele dizia o seguinte, que normalmente quando as pessoas começam a frequentar a igreja, elas geralmente sentam sempre no mesmo lugar. Alguém senta no terceiro banco, outro no meio do templo, outro no final do templo, enfim. Eu acho que vocês também devem se recordar disso, né? Sempre sentamos quase que sempre nos mesmos lugares. E ele dizia o seguinte, que quando ele olhava, começava o culto, ele lá do púlpito, ele olhava e naquele determinado banco, né, aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha não estava ali sentado. Ele ficava triste pensando, o que será que aconteceu? Será que está doente? Será que aconteceu alguma coisa? Então, o fato das pessoas frequentarem com assiduidade o culto é muito importante, na visão do pastor, né, que ele quer ver as suas ovelhas ali no culto, né? Então, esse comparecimento é muito importante. É verdade que nós estamos, no momento, sem estarmos como nós gostaríamos de estar, né? Gostaríamos de estar lá na igreja, gostaríamos de estar presencial, nós gostaríamos de estar vendo os nossos irmãos. No entanto, não estamos. Mas estamos aqui, na verdade, olhando um aos outros aqui. O fato é que todos nós somos responsáveis para pelejar pela igreja do Senhor. Devemos reconhecer que, acima de tudo, o comando principal vem de Deus, vem de Jesus. A terceira aliança que eu quero falar com vocês é o compromisso com a liderança. Deus nos deu pastores, mestres, cuja incumbência é ministrar a palavra, cuidar das ovelhas, zelar, exortar, enfim, as atribuições daquele que tem a responsabilidade de estar à frente da igreja, né? Vamos ver aqui alguns versículos. Hebreus 13, 7. Diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 7. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. A primeira coisa que nos ensina esse versículo é que devemos lembrar sempre dos nossos pastores, né? Da responsabilidade que ele tem na condução das suas ovelhas. O que a Bíblia está dizendo é isso, também nós devemos velar pela sua saúde, providenciar sustento adequado, orar pela sua família. Quantas igrejas que a gente muitas vezes fica sabendo que as igrejas não cuidam devidamente dos seus pastores, não cuidam devidamente da sua família. Isso é muito triste. E eu quero contar ainda uma outra ilustração do meu genro, que era pastor lá em Brasília, né, que depois veio a falecer, infelizmente. E na ocasião, quando ele faleceu, minha filha estava com 3 filhos, praticamente menores, né? E ela morava na casa pastoral. A igreja, eu nunca vi uma igreja tão amorosa, tão dedicada como aquela igreja
lá do Lago Norte. O que aquela igreja fez naquele momento, né? Veja bem, ela ficou viúva, morando na casa pastoral, como é que ia fazer? O que a igreja fez? A igreja tinha, naquela ocasião, isso há 16 anos atrás, ela tinha 60 mil no caixa. Ela pegou 60 mil e falou para ela, está aqui, ó, você falou para minha filha, você compra um apartamento, você dá entrada num apartamento, certo? E nós vamos daqui para frente pagar os estudos dos seus filhos até eles completarem 24 anos. Nós vamos pagar mensalmente até eles completarem 24 anos. A igreja cumpriu tudo isso. Os meus netos se formaram, tudo bancado pela igreja do Lago Norte. E na ocasião, lá em Brasília, isso repercutiu muito. As igrejas correram para fazer seguro para os seus pastores, para fazer alguma coisa que protegesse a vida dos pastores e a vida da sua família. Isso é igreja, isso é uma igreja amorosa, é uma igreja que cuida. Agora fica uma pergunta, né? Qual foi a última vez que o irmão lembrou de orar pelo pastor e pela sua família? Aliás, nós temos que orar diariamente. Diariamente nós devemos orar pelo pastor e a sua família. Duas palavras se destacam, né, em alguns versículos: obediência e submissão. Na verdade, essas duas palavras podemos entender que são sinônimas. A ideia, ou seja, o entendimento dessas duas palavras, tem um significado que devemos voluntariamente estar debaixo das suas orientações, ou seja, cumprir suas determinações, ser submisso aos conselhos, e se for exortado, receber com humildade e propósito de cumprir aquilo que foi determinado. Não podemos esquecer que o servo de Deus, nesse caso, o pastor, tem uma grande responsabilidade. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7 vai dizer o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando pela sua maneira de viver. Hebreus 13, 7. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Um pastor batista, né, que já falecido, pastor Irlande Pereira de Souza, né, acho que tem o slide aí em seguida, disse o seguinte, em um artigo no Jornal Batista: ser pastor não é ser um super-homem, mas habilitado para servir o povo de Deus, é ter os pés no chão do sofrimento, das necessidades, dos desafios humanos, cabeça no céu e provisões divinas. Querido, se você, em algum momento, né, da sua vivência dentro da igreja, você tiver algum problema com o pastor, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você, de repente, foi exortado, você tem a obrigação de chamar o pastor do lado, chamar em particular, conversar com ele, dialogar com ele. Com certeza ele vai reconhecer, com certeza vocês vão se entender. 1 Tessalonicenses 5,12 vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima, amor, por causa das obras que tendes paz entre vós. Queridos, são muitos os versículos, eu citei apenas alguns, mas muitos falam da responsabilidade daquele que comanda a igreja, aquele que tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas. O nosso conselho: compre a visão do seu pastor, faça o que ele determinar, devemos sonhar com o sonho dele, porque uma casa dividida não vai a lugar nenhum. No momento, nós estamos, o pastor tem está tendo uma visão de um trabalho de discipulado, né, de discipular. Nós temos que abraçar essa visão do pastor junto com ele, para nós estarmos trabalhando nesse sentido, estamos ganhando pessoas para Cristo, estamos
trabalhando de tal forma que nós possamos estar aconselhando, que nós estamos colocando pessoas à nossa frente para nós instruirmos, para nós falarmos da palavra de Deus, para que nós possamos ter como nossos discípulos. No momento, queridos, esse momento que vivemos hoje, é muito comum a gente falar assim, estamos juntos, outros dizem, estamos juntos. Então, queridos, é isso que eu quero, nessa noite, falar para vocês, né? Essas três coisas que são significativas e importantes que falamos sobre aliança. A primeira aliança, né, que você faz com Deus quando você se converte, você tem um compromisso com Deus, você passa a ser uma nova criatura, você passa a ter uma vivência diferente no meio da sociedade, dando teu testemunho. A segunda aliança é a aliança que você faz com a igreja, porque você passa a fazer parte da igreja, você tem responsabilidade com a igreja, você vai viver dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, e você precisa dar testemunho. A sua aliança com a liderança, você tem que observar que a liderança está ali colocada por Deus, e ela tem responsabilidade de conduzir, às vezes, conduzir a igreja e conduzir as ovelhas. Portanto, queridos, essa é a minha palavra nessa noite. Eu espero que vocês tenham assimilado, né, essas três coisas que são muito importantes. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por me ouvir. E eu passo a palavra lá para o João para a continuidade. Amém?